Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Se é novo, já se inscreva, deixa o like, compartilha. Bom, se você está procurando iPhones com um preço bacana, eu vou deixar aí dois links na descrição para vocês. Bom, se você chegou nesse vídeo é porque você está com dúvida entre qual iPhone pegar, o 15 Pro ou o 15 Pro Max, né? E quais são as pequenas diferenças que tem entre esses dois aparelhos. Bom, para mim foi a dúvida mais comum em relação ao tamanho, o 15 Pro ou o 15 Pro Max, né? Será que é muito grande o Pro Max? Será que é muito pequeno o Pro? Enfim, vou mostrar aqui para vocês. E para isso a gente trouxe aqui o Pro Max e também o Pro, beleza? Então, basicamente, dentro da caixa dos dois, eu já vou abrir aqui, vem o cabo, tá? Esse cabo aqui, USB tipo C, e vem com adesivinho aqui, ó, para você colar onde você quiser, na sua geladeira, enfim, onde você quiser colar, né? Ele não tem slot de chip, porque é a versão americana, tá? E eu peguei nessa cor azul aqui, tá? Esse azul aqui é muito top. Olha só que bonito que é o titânio azul. E o 15 Pro e o Pro Max, os dois na mesma cor, tá? Então eu peguei esses dois modelos aqui. Primeiramente, eu quero falar para vocês aqui em relação à cor. O 15 tem a mesma cor no Pro e no Pro Max, tá? Então se você quiser o titânio preto, titânio azul ou titânio natural, vai ter no Pro e no Pro Max. A estrutura também é a mesma, né? A parte da frente, né, é em cerâmica shield. A parte de trás tem vidro mate texturizado e tem aqui o titânio, né, que protege, uma textura legal, bacana para você pegar. É um iPhone bem interessante, uma pegada bem boa, tá? Seguindo aqui, a capacidade também muda um pouquinho, tá? Vou falar uns pontos aqui para vocês que mudam de um para o outro, tá? A capacidade do Pro, você vai encontrar de 128 GB, 256, 512 e 1 TB. Já o Pro Max é 256, 512 e 1 terabyte, tá? Então tem essa diferencinha aí para você que está com dúvida, tá? Aqui para mim a dúvida que mais pegou foi em relação ao tamanho. Será que o Pro é muito pequeno? Será que o Pro Max é muito grande, tá? Vou colocar aqui um do lado do outro para você ver. Essa aqui é a diferença de um para o outro, tá? Tem pouquinha diferença em relação à largura, né? Se você quiser dar uma olhada, ó, ele é um pouquinho mais largo o Pro Max, né? E vamos falar das dimensões. Na mão fica assim, ó. Se você pegar na mão fica assim. Esse aqui realmente o Pro Max é muito grande, tá? É grandão. Para homem, eu acho que fica legal. Realmente o Pro talvez ficaria melhor para mulher, porque ele é um pouco menor e encaixa melhor na mão. Se você tem uma mão grande, tanto mulher quanto homem, dá para você ter aqui o Pro Max, que é um pouco maior, você consegue segurá-lo aqui melhor, né? Agora, se você tem uma mão pequena, é melhor o Pro, tá? Porque eu acho que vai ficar mais, sei lá, né? Vai ficar melhor, vai condizer aí com o seu tamanho, né? Enfim. Mas esses dois aqui é um do lado do outro, tá? Essa aqui é a pegada, tá? Pegando aqui na mão, eu sinto que realmente o Pro Max é um pouco maior. Se você tiver uma mão pequena, pode ser que sim, você sinta dificuldade aí, ou até mesmo derrube com mais facilidade, porque sua mão é um pouco menor. Mas eu dou uma dica para você: vá numa loja próxima da sua casa, pegue os dois na mão, faça o teste e depois compre na internet, que você vai encontrar muito mais barato, que eu deixei o link aí também na descrição para você conferir, beleza? Vamos para as dimensões. Vamos começar aqui pelo Pro. O Pro, ele tem aqui, ó, 70,6 largura, tá? Então 70,6 de largura, o Pro Max tem 76,7 de largura. Então eu tô falando em milímetros, tá? 70,6 milímetros e o Pro Max 76,7 milímetros. Já de altura, o Pro 146,6 milímetros, enquanto o Pro Max tem 159,9 milímetros. A espessura dos dois é de 8,25. Agora vamos falar do peso, tá? O Pro Max, o peso dele é de 221 gramas, enquanto o Pro é de 187 gramas. Realmente ele é muito mais leve, cara. Muito mais leve. Dá para perceber pegando os dois na mão. O tamanho da tela é de 6,1 do Pro contra 6,7 polegadas do Pro Max, tá? Olha só o tamanho dos dois aqui. Essa aqui é a diferença de um para o outro, tá? Dá para ver que é bem maior o Pro Max, tá? Bom, seguindo aqui, os dois têm as mesmas configurações, os dois têm os mesmos materiais de produção, né? Você pode pesquisar aí os modelos, dar uma olhada, os dois têm a mesma coisa. O que muda, basicamente, é em relação à proporção da tela, que um é maior, o outro é menor, né? Então você vai ter uma resolução menor no Pro, que vai ser de 2.556 por 179, né, pixels. Já o Pro Max, você vai ter uma resolução de 2.796 por 1.290, tá? Então muda a resolução, né? Ambos os dois têm o Dynamic Island, tela sempre ativa, a tecnologia da ProMotion, né, com taxa de atualização de 120 Hz, tem HDR, tem o True Tone, tem ampla tonalidade de cores P3, tem resposta tátil, tem proporção de contraste de 2 milhões, enfim, né? E também tem revestimento resistente à impressão digitais e oleosidade, tá? Então todos eles têm, se você mete seu dedão aqui, ó, não vai ficar a marca, olha só. Isso aqui é muito bom, né? Então os dois têm essa resistência, né? O chip dos dois é o mesmo, que é o A17 Pro. Os dois são resistentes a respingos, água e poeira, tá? Classificados como IP68, né? Então ele
aguenta uma profundidade máxima de 6 metros por até 30 minutos, mas eu não recomendo que você faça isso, porque a garantia possivelmente não vai cobrir, tá? Uma pequena diferença que é na câmera dos dois, tá? Ou seja, o 15 Pro, ele tem uma pequena diferença na câmera. Os dois têm aqui a câmera angular de 48 megapixels, com 24 milímetros, a ultra angular de 12 megapixels, também tem nos dois, né? O que muda, teria aqui essa teleobjetiva de 3x no Pro, com 12 megapixels, 77 milímetros, de abertura 2.8, tá? Já no Pro Max, a teleobjetiva seria 5 vezes, de 12 megapixels, com 120 milímetros, tá? Então muda aqui de 5 vezes para 120 milímetros, enquanto no Pro é de 3 vezes para 12 milímetros, tá? E também no zoom em óptico, o Pro é de 3x, com zoom alt óptico de 2x, alcance de zoom óptico de 6 vezes, enquanto o Pro Max, o zoom em óptico é de 5 vezes, zoom alt óptico de 2 vezes, alcance de zoom óptico de 10 vezes, tá? E o zoom digital no Pro de 15 vezes, o zoom digital no Pro Max de 25 vezes. Então, o que muda basicamente são essas informações da câmera. Então, se você quer uma câmera e faz questão de ter isso, você tem que pegar o Pro Max. Se você não faz questão, você pega o Pro. Ou seja, para pessoas normais, como eu, o Pro tá de bom tamanho, né? O Pro Max eu só peguei por conta do tamanho que eu acho melhor para minha mão, que é grande, tá? Mas em relação à câmera, os dois vão te servir muito bem. Uma outra diferença que também tem nos iPhones do 15 Pro pro 15 Pro Max é em relação à bateria. Então, a primeira diferença é em relação ao tamanho, que o Pro Max é maior e o Pro é menor. Depois, em relação à câmera, que tem algumas diferencinhas, que tem algumas opções a mais no Pro Max, que não tem no Pro. E depois a bateria. Bom, a bateria do Pro, em reprodução de vídeo, ela fica até 23 horas, enquanto no Pro Max, em reprodução de vídeo, fica até 29 horas, tá? Em stream de vídeo, até 20 horas de bateria no Pro, contra 25 horas de bateria no Pro Max. Em reprodução de áudio, até 75 horas no Pro, contra 95 horas no Pro Max, tá? Claro que, como o Pro Max é maior, ele cabe uma bateria maior. Pro é menor, a bateria, consequentemente, seria menor, né? Tanto os dois contam com a mesma bateria, né? Recarregável de íon e lítio e todas as características para os dois. O que muda é só a capacidade da bateria, nada mais, tá? Se você está querendo comprar um iPhone 15 e está em dúvida, eu tenho certeza que é em relação à bateria, tamanho e câmera, essas aí são as especificações, tá? Simplesmente falando para vocês. E os dois são muito bons, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se pegar tanto o Pro quanto o Pro Max, porque os dois iPhones são excelentes. Aí você vê certinho se você quer o maiorzão ou se você quer o menorzinho, né? Então fica aí esse vídeo para vocês. Se você quiser adquirir esses aparelhos, vou deixar um link seguro na descrição do vídeo para você estar adquirindo na internet, né? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva, compartilha e até um próximo vídeo aqui no nosso canal.